Olá, graça e paz. Vamos mais uma vez compartilhar uma mensagem da palavra de Deus com você, tá? Que você possa meditar nisso. Nós vamos estar meditando hoje. O título é Fé e Discriminação. Vamos ver o que a palavra de Deus fala sobre isso, né? Tiago, capítulo 2, do verso 1 até o verso 9, nós vamos fazer a leitura. Diz assim: meus irmãos, pratiquem a fé de nosso Senhor Jesus sem demonstrar favoritismo. Suponham que um homem entre em sua sinagoga com anéis de ouro e roupas caras, e também entre um pobre e esfarrapado. Se vocês demonstrarem mais respeito pelo homem vestido com roupas caras e lhes disserem: sente-se aqui neste bom lugar, enquanto dizem ao pobre: você fique em pé ali atrás, ou sente-se no chão junto aos meus pés, não estarão criando distinções entre vocês mesmos, emitindo juízo com motivações malignas? Ouçam, meus queridos irmãos, Deus nos escolheu os pobres do mundo para serem ricos na fé e receberem o reino que Ele prometeu aos que o amam, mas vocês desprezam o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês, arrastando-os aos tribunais? Não são eles que insultam o bom nome daquele a quem vocês pertencem? Se vocês de fato mantiverem o objetivo da palavra em conformidade com a passagem que diz: ame ao seu próximo como a si mesmo, estarão agindo bem. Mas se demonstrarem favoritismo, suas ações constituirão pecado e serão condenados pela palavra como transgressores, pela palavra ou pela lei, em algumas traduções. Bom, nós temos vivido dias em que essa questão da discriminação, do racismo, está muito patente, está muito evidente. Nós vimos aquele caso dos Estados Unidos, daquele cidadão negro que foi asfixiado até a morte e causou uma comoção mundial. O Tiago, lá no primeiro século, ele já trata desse assunto aqui na palavra de Deus. O Tiago é tido por muitos como uma pessoa radical, mas ele trata muito bem desse assunto, porque apesar disso aqui ter sido escrito há já 2000 anos, mais ou menos aproximadamente, é uma coisa muito atual. Nós nunca conseguimos, a sociedade, o ser humano ainda não conseguiu se desvencilhar desta questão da discriminação. Então, como nós lemos aqui, o Tiago diz que se alguém chegar na sinagoga, que seria o lugar onde eles se reuniam naquela época, com anel de ouro, bem trajado, uma pessoa rica, e você der um lugar privilegiado para ela, e entrar um pobre mal vestido, e você mandar ele sentar no chão, ou em algum lugar assim, ele diz: você não está discriminando, né? Ele fala sobre acepção de pessoas. Acepção é ação ou efeito de receber. Se você colocar só acepção, é isso. Acepção é uma ação, é a forma que você recebe. Agora, quando fala acepção de pessoas, significa que você usa critérios diferentes para receber pessoas. Ele está falando mais especificamente com relação à igreja, mas não é só na igreja que isso acontece. Em todo lugar nós vemos isso. Nós vemos que às vezes as pessoas têm ou não têm privilégio por serem pobres ou ricas, pela cor da pele, pela sua posição social, pelo cargo que ela exerce, e assim por questão sexual também, ser homem ou mulher, se ele é homossexual, cada pessoa é tratada de uma forma. E isso a gente vê no dia a dia. Então o Paulo condena, o
Paulo. Tiago condena esse tipo de atitude, né? Não só o Tiago, mas o próprio Jesus já fala isso. Então, o que ele usa aqui? Ele usa a própria lei que o judeu cria, né? Acreditava. Ele fala, ele usa as mesmas palavras de Jesus. Se você faz distinção entre as pessoas, será que você não está caindo no mandamento que diz: ame ao teu próximo como a ti mesmo? Ou seja, como que eu posso, ele questiona o seguinte: como que eu posso exercitar uma fé cristã em que Jesus combateu esse tipo de coisa, se eu pratico assim, eu tenho fé em Deus, mas eu discrimino as pessoas? Então aqui no final, no último versículo que a gente leu, o Tiago fala assim, que se eu agir dessa forma, eu estou pecando, ou seja, as minhas ações, olha o que ele diz no versículo 9, mas se demonstrarem favoritismo, suas ações constituirão pecado e serão condenados pela lei. Ou seja, se eu tenho fé em Deus, se eu declaro que sou um cristão, mas eu discrimino as pessoas, e o Tiago ele vai mais longe ainda, né? É uma questão que eu acredito que acontecia na época dele, em que ele fala assim: puxa, vocês tratam bem o rico que leva você aos tribunais, que blasfemam o nome do Cristo que você crê, e o pobre você trata mal, você recebe ele mal. Então ele fala: quem é que leva você aos tribunais? Quem é que te discrimina? Quem é que te maltrata? Por acaso não são os ricos? Mas por que quando você vê o rico, você trata ele bem? Então até hoje, queridos, se entrar uma pessoa mal vestida na igreja, muitas vezes as pessoas olham torto, né? Esses dias eu vi um vídeo, uma moça querendo explicar a questão da discriminação com o negro. Ela disse: gente, é normal, isso está em nós, né? Quando você vê uma pessoa negra, você fica com medo, e não adianta ser hipócrita porque isso acontece. Então ela estava tentando justificar a discriminação e o racismo, e ela foi infeliz. Talvez ela tentou explicar e no fim ela se complicou, na minha opinião. Então assim, o Tiago é tido como muito radical, porque ele critica, aqui ele faz uma crítica ao rico, né? E a forma que nós tratamos o rico, e muitas vezes desprezamos o pobre. Então muitas vezes quando a gente está num lugar e entra uma pessoa mal vestida, né, as pessoas começam a olhar. E a gente hoje em dia com a internet são gravados, são filmados situações em que as pessoas passam por humilhações em shopping center, em lugares tidos como mais chique. As pessoas são discriminadas e são tratadas, os seguranças que são pobres e que são negros às vezes, tratam mal uma pessoa negra que entra num lugar desse. Ou um jovem, uma touca na cabeça, um boné virado de lado, de bermuda, de chinelo. Então, aí a gente pode dizer: não, mas isso é uma coisa que existe em nós, que isso é do ser humano. O ser humano, ele tem os seus problemas, né? Mas a sociedade que a gente vive, ela nos passa essa mensagem, a questão da competitividade, da competição, de você precisar ser melhor, ser o melhor, talvez tenha nos levado
a essa questão, tem nos levado a isso, porque a gente sempre quer ser melhor, e às vezes não, mas sempre quando a gente quer ser melhor, a gente diminui o outro. E às vezes a pessoa que está no mesmo nível que a gente, às vezes lá no nosso local de trabalho, onde a gente ganha o mesmo salário, onde somos todos trabalhadores, empregados, e a gente quer se sobressair, alguém quer sobressair sobre alguém, quer levar vantagem. E o ser humano, a gente sabe que o ser humano é problemático. E a sociedade que nós vivemos, o sistema que nós vivemos, ele incentiva esse tipo de coisa. Por isso que essa discriminação, e não é de hoje, é desde sempre. Eu não sei dizer se já foi pior, ou se hoje é pior. Talvez hoje seja pior, porque nós temos mais informação, nós somos pessoas que temos mais conhecimento, mais avançados, mas essas coisas não deixam de existir. Talvez seja pior por isso. E a palavra de Deus, ela nos adverte sobre isso, para a gente tomar cuidado, né? Tomar cuidado, e se a gente tem essa atitude, para a gente analisar, porque senão a nossa fé, como diz aqui, é uma fé maligna. Ela se torna uma fé maligna, ou seja, eu me torno um transgressor da lei, e isso se torna pecado. Ou seja, a discriminação, além dela ser crime, além dela ser deselegante, e sei lá qual palavra que eu posso usar, ela ainda é pecado. Tá? Ela é pecado. E nós temos que ver a discriminação como pecado, a acepção de pessoas como pecado. E você vai dizer, mas puxa vida, é tão difícil. Tudo é difícil. Tudo é difícil, e muitas vezes nós não percebemos isso. Às vezes a gente acha que tudo isso é normal. Mas nós temos que ver como a palavra de Deus ensina. Então, se eu exercito a minha fé em Cristo, com acepção de pessoas, se eu não trato as pessoas, ou pelo menos não tento tratá-las de uma forma igual a mim, isso é pecado, né? E às vezes a gente acha que pecado é só, sei lá, prostituição, adultério, mentira, inveja e tal, mas a discriminação também é pecado. E a discriminação, ela quase todo dia está nos noticiários. Aquele caso do homem lá dos Estados Unidos repercutiu no mundo inteiro. Mas aqui no Brasil, aí do lado da sua casa, você vê isso todo dia. Nós vemos isso no Brasil, isso acontece todo dia porque a maioria da população é negra, então todo dia nós estamos vendo isso. Os negros passando por situações difíceis. E o pobre também, né? Muitas vezes o pobre chega em algum lugar, um morador de rua, encosta perto de uma pessoa, a pessoa fala, não tem nada, ele nem foi pedir nada, mas a pessoa já descarta ele. Então, né, vamos procurar tratar as pessoas como nós gostamos de ser tratados, como nós gostamos que nos tratem. E aí nós vamos estar bem, porque se não fizermos assim, isso é pecado. A Bíblia fala que isso é pecado. O que é pecado? Transgressão da lei. Eu estou transgredindo a lei que diz, ama o teu próximo como a ti mesmo. Porque se eu não sou um homicida, que a Bíblia fala que não matarás, né? Mas eu faço acepção de pessoas, se eu discrimino, é pecado. Eu vou me tornar pecador, transgressor da lei. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Mais uma vez eu quero
Eu quero te agradecer, você que tem nos assistido, que tem meditado junto com a gente, e você que tem também dado aí o seu joinha pra gente, você que tem compartilhado esses vídeos, tá bom? Que Deus te abençoe grandemente. Também quero agradecer as pessoas que têm nos ajudado a produzir esses vídeos, o meu filho Everton, os meninos do louvor que trabalham junto com a gente, os irmãos, né, que de uma forma ou de outra têm cooperado com a gente.